O intuito dessa live é tirar dúvidas das pessoas, porque no webinário que nós fizemos semana passada, eu não tive muito tempo de responder. Nós ficamos explicando um pouco sobre a parte da teoria, como é que funciona essa questão das pesquisas, como é que funciona a questão do planejamento eleitoral, e eu acabei não dando muito espaço para respostas, para dúvidas das pessoas que estavam participando da live. E aí, hoje, durante a semana, muitos me pediram, falaram, poxa, Wesley, estava tão legal, não sei o quê, mas pena que você não tirou dúvidas da gente. Então, hoje eu resolvi fazer essa live justamente para tirar as dúvidas das pessoas que estavam participando do webinário, aquelas que são nossas fãs, que estão seguindo a gente no Facebook, no Instagram e assim por diante, tá? Eu vou tirar a dúvida aqui. Brás Dourado. Como ele fez pergunta, essa aqui eu respondi na live anterior, mas eu vou responder de novo, tá? O Brás Dourado Júnior perguntou assim, ó, Wesley, como funciona aquele tão chamado disco de pesquisa que empresas de pesquisa utilizam e que chegam para o entrevistado e apresentam um disco com diversas opções, por exemplo, para imagem. Esse disco que ele me perguntou aqui, ele é muito utilizado para pergunta estimulada. Por quê? Porque você vai estimular a pessoa. Então, é uma técnica que você faz, você coloca os candidatos nesse disco, porque quando a pessoa pega, ela nunca consegue pegar e dar preferência para ninguém. O disco cai na mão dela sempre na posição de alguém. Então, é como se fosse uma resposta randômica na internet. Por isso que a internet existe aquelas coisas randômicas que se chamam. Que cada vez que você entra, muda, as respostas são as mesmas, mas as posições mudam. Porque assim você não prestigia ninguém, você não dá a ninguém a maior chance de resultado, tá? Então, por isso que é uma técnica que se usa. A Cristiana mandou uma pergunta aqui, ó. Posso fazer pesquisa utilizando pessoas do próprio município, tipo uma para pessoas responderem e fazermos a tabulação, ou tem que ser empresas com CNPJ? Pode. Cristiana, quando você está perguntando o entrevistador, né? Não é quem você vai entrevistar, você pode usar ele, né? Pessoas do próprio município. Pode. Não existe nenhuma restrição quanto a isso, tá? O que a gente recomenda? Que dentro de uma equipe que você tem lá, pesquisadores, você tem que ter um líder dentro dessa equipe, que é o supervisor. Esse supervisor, ele vai cuidar da equipe, tanto na distribuição das pessoas nos lugares onde elas têm que fazer a pesquisa, quanto na checagem, tá? Porque você tem, o recomendado é 20% de checagem, que é de cada 100 questionários, ele checa 20. E isso tem técnica, para saber aonde voltar depois tem técnica. Como eu sei onde eu tenho que ir? Então, isso te dá uma segurança sobre o entrevistado, né? Quando você tem um supervisor de alta confiança, ele consegue dominar uma equipe de 10, 15 pessoas tranquilamente num dia de pesquisa, tá? Não necessariamente você precisa ter 15 entrevistados. As pesquisas que eu faço, por exemplo, normalmente a gente divide a cidade em 8, 10, 12 setores. Esses setores, eles seguem, a divisão dessa cidade segue um critério, tá? E aí você vai distribuir os pesquisadores dentro desses setores. E esse supervisor vai girar todos os setores fazendo uma checagem e ele vai cuidar deles para que haja... Então você pode contratar para a equipe pessoas da própria cidade. Mas é importante que você faça uma checagem, né? Que você faça uma investigação, se essa pessoa é partidária, se ela vota, né? O ideal é, por exemplo, pegar um universitário. Universitário já são pessoas que têm uma energia muito grande, que têm disposição para andar o dia inteiro. Eu uso muito os universitários. Ou então, estudantes aí que estão no segundo grau, né? Pessoas novas aí. Se você for fazer pesquisa no final de semana, você pode lançar no Facebook um chamamento para essas pessoas, e aí a gente vai dar todas essas dicas depois para vocês de como recrutar, de como treinar,
de como entregar isso dentro dos setores. Nós vamos ensinar vocês todo o passo a passo para você conseguir fazer uma pesquisa e ter o mínimo de erro na hora do resultado. Maria Luísa Schmidt, uma sugestão: como posso trabalhar melhor para o meu candidato? Se você tiver a melhor forma que você tem para poder trabalhar o seu candidato, principalmente se você for assessor, se você estiver coordenando uma campanha, ou se você for uma pessoa, entender de pesquisa. Por quê? Porque poucos entendem. Pesquisa, todo marqueteiro depende de uma pesquisa para poder formatar uma campanha. Todo coordenador de campanha é muito importante ter dados para poder conduzir uma campanha. E aí tem um segredo que fala o seguinte, que em terra de cego quem tem olho é rei, não é mesmo? Então, se você tem informação, e a informação é de qualidade, e aí você tem certeza que aquele método que você está aplicando te dá um resultado fiel, cara, você está com tudo na mão. Então, a melhor forma que você tem, se você quiser fazer um trabalho profissional, é aprender a fazer pesquisa e ser líder nisso. Porque você pode ajudar muito o seu candidato, inclusive pode ganhar dinheiro, porque você pode vender isso, né? Você pode vender pesquisa para ele. Se você não for trabalhar para o seu candidato, você pode trabalhar para todos. Você pode escolher um candidato e prestar serviço para ele, tá certo? Então, assim, dentro da campanha, como que você pode ajudar o candidato? Aí é de diversas formas, né? Você pode, se você tiver um expert, se você for expert, por exemplo, em mídias sociais, você pode ajudar ele na parte de mídias sociais. Como você vai alimentar as mídias sociais? Só que você precisa de informação, por quê? Você precisa saber qual é o público que ele vai atingir, o que é que você tem que escrever que vai impactar cada público. E isso você consegue através da pesquisa, tá? Então, por isso que nós dedicamos muito tempo, e os meus mais de 20 anos de experiência na área política me ensinaram o seguinte, que a primeira coisa que eu precisava ter domínio era sobre como conseguir informação de qualidade. E a informação de qualidade vem da pesquisa. E eu aí busquei isso. Quando eu aprendi a fazer pesquisa, quando eu vim, e aí eu me profissionalizei nisso, eu percebi que isso é uma mina de ouro. Por quê? Porque se você não pega um navio, um barco, e você não tem um GPS, não tem uma bússola, você vai para qualquer lugar. Tudo que você fizer pode estar certo ou pode estar errado. Qualquer rumo que você tomar pode dar certo, mas também pode dar errado. Agora, quando você tem um norte, um GPS, quando você tem uma bússola, que é a informação, e você tem isso rápido, você consegue tomar decisão rápida. E você consegue ser mais assertivo. Pedro Batista fez uma pergunta. Em quanto tempo é possível se fazer uma pesquisa quantitativa em uma cidade de 130 mil habitantes? 24 horas. Eu te ensino como fazer uma pesquisa e ter resultado em 24 horas. Pedro. E qual o tamanho da equipe de pesquisadores? Pedro, vai depender um pouco sobre qual é o formato da sua cidade, tá? Por quê? Quando você tem uma cidade que tem muitos prédios, muitos condomínios, você não tem acesso aos moradores de forma muito rápida. Isso demanda uma estratégia. Quando você tem uma cidade de muitas casas e muitas residências e acesso fácil aos bairros, tudo, é mais fácil. É muito mais fácil e muito mais rápido, tá? Então, depende muito da configuração da tua cidade. Mas, para cada uma delas, a gente dá orientação. Como que você vai fazer uma cidade onde tem muitos prédios? Por exemplo, uma metrópole como São Paulo, a pesquisa por fluxo é muito mais objetiva, tá? Só que você tem que ter um cuidado muito grande, porque pode dar um viés se você não tomar cuidado e não fizer uma seleção muito boa do público. Já numa cidade onde você consegue fazer de forma estratificada domiciliar, onde você vai nos domicílios de porta em porta, o resultado é muito mais eficaz, muito mais assertivo, não que o outro não seja, mas é que você tem muito mais domínio sobre aquilo. Você sabe que aquele público realmente é daquela região, são eleitores, porque você está pegando o cara na casa dele. Já em pontos de fluxo, você não sabe então onde ele é. Então você precisa ter gatilhos para poder descobrir essas coisas, de onde ele é. Ele pode, de repente, não te dar uma informação verdadeira que ele é daquele local, mas você tem gatilhos para descobrir isso também, tá? Então, em 24 horas,
o método que a gente tem, você tem resultado. Qual o custo de uma pesquisa? O custo de uma pesquisa normal, quando você vai contratar uma empresa de pesquisa, a minha empresa de pesquisa, dependendo da cidade, um tamanho, por exemplo, de 40 mil habitantes, até 40, 50, 80 mil habitantes, ela gira em torno de 12, 13, 15 mil reais, tá? Mais as despesas de viagem para você chegar até essa cidade. Já uma cidade maior, dependendo da complexidade da cidade, os valores tendem a mudar. Existem empresas no mercado que cobram 3, 4 mil reais, tá certo? Mas eu não tenho a noção da certificação e da qualidade dos resultados apanhados por essas empresas. Eu já vi empresa fazer por muito menos. Se você tiver o domínio da pesquisa, por que eu trabalho com um valor desse? Tá? Se você for fazer a pesquisa, você consegue fazer uma pesquisa tranquilamente com 1.000, 1.200, 1.500 reais. Você, tá? Contratando equipe, botando na rua com 1.000, às vezes até menos. Se a tua equipe, se forem pessoas que trabalham com a sua campanha, o valor é muito menor. Só que é o seguinte, eu cobro esse valor por quê? Porque por trás disso está meu nome. E isso tem 20 anos de trabalho. Então já tem uma marca ali. Eles confiam no meu resultado. E eu não consigo, dentro de um período eleitoral, fazer pesquisa para muitas pessoas, tá? Para muitas cidades. Porque de uma coisa eu sempre trabalhei. Se eu tenho um cliente numa cidade, eu só tenho um cliente. Então, para que eu possa trabalhar em muitas cidades, eu tenho que ter uma equipe muito grande. Então, é melhor que eu tenha um valor maior e trabalhe com qualidade para poucas cidades, tá? Mas se você for fazer isso, você com 1.000 reais você consegue fazer uma pesquisa tranquilamente, pagando bem os entrevistadores para ter segurança, porque se você remunera bem, você vai ter confiança, você sabe que você consegue pegar pessoas mais qualificadas, estudantes de universidade, até pessoas que já fizeram um censo, sabe que são pessoas que estão prontas no mercado. Depois a gente dá dica de onde você pode buscar pessoas, tá? Então, mais ou menos é isso aí, respondendo a sua pergunta. Vertinho Oliveira. Pesquisa para vereador funciona? Funciona. Eu respondi isso agora há pouco, Vertinho, mas eu vou falar de novo para você. Você precisa... a proporcional é uma pesquisa. A majoritária é um outro tipo de pesquisa. Quando você conhece bem o seu nicho, você sabe onde está o seu eleitor e você pesquisa naquele local, por exemplo, eu dei um exemplo agora, se você for representante dos evangélicos, o seu nicho está lá dentro, você tem uma massa de eleitores ali naquele local, e você concentrar a sua pesquisa ali, não na cidade inteira, não diluir, a sua assertividade é grande e a sua margem de erro é pequena. Quando você não conhece o seu nicho, você não sabe onde ele está pulverizado pela cidade inteira, aí você tem uma dificuldade, você não consegue. Pesquisa a nível macro, quando você faz a cidade inteira, é muito difícil acertar o resultado do vereador. Tá? Quando você pega a cidade inteira, são aquelas pesquisas que a gente faz para majoritária. Por isso que você pode observar que nenhum instituto de pesquisa divulga pesquisa de proporcional, só de majoritária. Eles não divulgam de vereador, não divulgam de deputado, não divulgam... Inclusive, é um problema por quê? Porque se você for fazer isso de forma oficial, a Justiça Eleitoral exige que você coloque, por exemplo, o nome de todos que estão participando. Imagina, por exemplo, eu vou estimular o nome de vereador, eu vou com uma lista de 300, 400 vereadores, o cara tem que pegar... Né? Ele não passa da primeira pergunta. Agora, quando é uma pesquisa sua, para você ter uma noção de quem são os seus adversários dentro do seu nicho, onde você está, a assertividade é boa. E isso a gente explica dentro do método que a gente vai demonstrar para vocês. Tá? Uma questão que me perguntam muito é o seguinte: a pesquisa de opinião pública, né? O que eu posso extrair de informação com a pesquisa que vai me ajudar na minha eleição? Nossa, essa pergunta quando me fizeram, eu falei assim, isso dá um webinário só para essa pergunta. Bom, você pode, primeiro, nesse momento da campanha, você pode tirar dúvidas sobre o seu posicionamento, a sua imagem. E aí nós temos técnicas. Nos vídeos que eu tenho dentro do Facebook, do Instagram, eu falo sobre imagem.
Eu vim dando bastante teoria para vocês poderem depois entender como é que vocês podem aplicar isso na pesquisa. Então você vai saber se você é uma pessoa que está alinhado, são 4 imagens arquétipos, né? Herói, homem, líder charme, homem simples do povo e pai. Dependendo da imagem que você tem, se a sua imagem está alinhada com o que o eleitor quer, você consegue ter uma sinergia muito grande com o seu eleitorado. Ou você consegue se comunicar muito rapidamente com ele. Esse momento é interessante você ter uma noção de como as pessoas te enxergam, como que elas veem você e o que elas querem para o próximo candidato. Se elas querem uma pessoa herói, que é aquele cara que vem para a cidade resolver o problema das pessoas. Se você é um vereador e eles querem um herói também, tá? Que é aquele cara que é forte, ele é decisivo, ele vai lá, constrói, resolve e tal. Se eles querem um pai qual é? Aquele cara que acolhe, que às vezes eu já vi muito candidato a vereador. Teve um cara que foi o mais votado numa cidade aqui perto, que ele fazia mudança para as pessoas. E ele ganhou só fazendo mudança, sabe? É proibido. Mas você acredita que ele ganhou fazendo isso, só fazendo mudança? Porque ele era um paizão, ele resolvia o problema das pessoas. Ele, de alguma forma, né? Médico é tido como um paizão. Por que médico consegue ter tanto voto e as pessoas gostam tanto dele? Porque é um paizão. Porque ele é aquele cara que vem, a pessoa entra no consultório dele, se ele trata bem, olha o cara, resolve o problema dele, pronto, ele sai dali e ganha o voto dele. Né? Então esse é o estilo pai. O estilo líder charme é o estilo Aécio Neves, é o estilo, sabe, o Collor de Mello, ele tinha aquele perfil de herói, mas na verdade ele é aquele cara galã, que fala muito bem, que é simpático, ele é muito bom ali na hora da oratória e tal, ele cumprimenta todo mundo, abraça, assim, né, beija. Esse cara é um líder charme, às vezes as pessoas gostam, né? Ainda mais se for um galanzão, as pessoas se apaixonam, tá? Então, isso é uma coisa que você pode levantar na pesquisa agora. Outra coisa é qualidades e defeitos sua e dos possíveis adversários. Você já consegue levantar isso. Porque se você detecta que você é arrogante, que você é uma pessoa intransigente, que você é uma pessoa falsa, que você é pessoa, sabe, você precisa alinhar isso em você, você precisa corrigir isso e trabalhar isso em você. Então, e a pesquisa, se você for perguntar para as pessoas, ninguém vai te falar a verdade. Agora, se você for para a rua e ver como as pessoas te enxergam, elas vão te falar a verdade. E você tem tempo de corrigir isso agora e montar um planejamento de campanha pensando nisso, tá? Bandeira, você vai levantar uma bandeira, você tem que defender, porque as pessoas, elas querem que você resolva o problema delas, tá? O maior problema de cada um é o problema que cada pessoa tem. Então, se você vai lá e resolve o problema da pessoa e você entende qual é o problema, se a sua bandeira, por exemplo, é animais e você vai falar que você vai ter um problema sério lá que na sua cidade tem a carrocinha que mata animal adoidado e o pessoal fica emputecido com isso, né? E você é um cara que vai defender os animais, você tem um público definido, aquele público lá é teu. Cara, é só você criar uma campanha focada nisso aí. E a tua bandeira vai ser isso aí. Só que você precisa entender que bandeira você vai usar. Você tem que ser específico. Não adianta só falar que você vai lutar pelos animais. O que dos animais? Existe uma mortandade muito grande por leishmaniose. Então você vai lá, os caras estão exterminando os cães e gatos da cidade. Ou então, ao contrário. Às vezes você tem que vir com uma solução mesmo. Você tem que falar assim, olha, a cidade está cheia disso. Rômulo Carvalho Fontoura. Como registrar as pesquisas? Registrar para publicar. Rômulo, o registro de pesquisa demanda de uma série de exigências da legislação. Tá? A lei é muito específica e clara. Você tem que ter você tem que ter uma empresa. Se você for fazer a pesquisa, tá? Então, se você for pegar o método que nós temos e for aplicar ele, você vai ter que ter uma pesquisa com um KNAI próprio para a execução de pesquisa. Você não precisa ser um profissional formado na área nem nada. Qualquer pessoa pode ter uma empresa dessa. Primeiro, já desmistifico o que todo mundo fala aí. Você pode. Segundo, você tem que ter a sua empresa registrada no CONRE, que é o Conselho Regional de Estatística.
Além da sua empresa estar registrada no CONRE, você tem que ter um estatístico registrado no CONRE, tá? Que assine por você e que ele tenha um contrato com a sua empresa e ele vai fazer as análises estatísticas da sua pesquisa para registro, tá? E depois disso, você precisa seguir alguns critérios que o método que eu estou proposto a ensinar a vocês vai te dar tudo isso. Então, o passo a passo de registrar uma pesquisa eu vou ensinar também. E aí, como registrar do jeito que eu falei, você tem que seguir tudo isso, você vai protocolar na Justiça Eleitoral, isso é feito via site, tá? Então você vai ter que entrar no site da Justiça Eleitoral, você vai ter que estar com a sua empresa credenciada lá, então você tem que tomar algumas medidas antecipadamente para poder registrar a pesquisa, tá? Você tem que seguir esses itens que nós vamos colocar dentro dessa metodologia que nós vamos ensinar vocês. Como elaborar um bom questionário? Olha, vou falar para vocês, mais de 70% da qualidade de uma pesquisa é a qualidade da elaboração do questionário. Se você fizer a pergunta errada, você vai ter a resposta errada. Para se fazer a pergunta certa, você tem que entender o que é que você quer extrair da pessoa. Se você quer saber dela, por exemplo, qual é a intenção de voto dela, você não pode contaminar ela lá no começo do questionário, colocando quais são os candidatos que vão concorrer. Primeiro você precisa saber todos os quesitos que tem, para depois colocar o nome do candidato, entendeu? Você precisa fazer espontânea antes da estimulada, você tem uma série de sequências que tem que vir sendo preenchidas para que você possa, no final, conseguir responder, montar um questionário de forma estruturada, que ele não dê viés. Viés é erro. Você tem que tomar muito cuidado nisso. E isso tem método, tá? Por exemplo, perguntas que você pode vir sondando. Quais são os principais problemas do seu bairro? Quais são os principais problemas da sua cidade? Você não está contaminando a pessoa, né? Você pode depois vir perguntando. E aí existem perguntas que têm respostas que dão um resultado muito eficaz para você, como, por exemplo, que você pode fazer cruzamento depois. Avaliação de um candidato. Primeiro você tem que fazer a avaliação espontânea, sem colocar nome de ninguém. Para fazer a avaliação espontânea, a sua pergunta ela tem um formato, tá? Se você fizer a pergunta errada, você contamina já o respondente. Na estimulada, na sequência, você pode usar métodos como esse que o rapaz perguntou, o disco. No disco, você não prestigia ninguém, então você consegue ter uma qualidade na resposta. A rejeição só pode vir depois, não pode vir antes. Então, e a rejeição interligada com o conhecimento da candidatura, que vem antes, vai te dar uma coisa preciosíssima. Por quê? Porque se a pessoa é pouco conhecida, é um problema? Às vezes não. Porque se ela tem muita rejeição, mas for pouco conhecida, ela tem muito para correr. Agora, se ela for muito conhecida, então você é um locutor de rádio, for muito conhecido na sua cidade, e a sua rejeição for alta, não adianta nada você ser muito conhecido, porque você já tem uma bola de ferro no pé. Então, assim, essa análise de fechamento, ela é muito importante. Uma outra coisa é sentimento de vitória. Tem uma pergunta específica para sentimento de vitória. Para quê? Essa sentimento de vitória é aquela assim, se você... eu voto no Zé, mas eu acho que quem ganha é Mané. Para que isso serve? Serve para você saber para onde tende os indecisos. Imagina uma cidade com 15% de indecisos e a campanha está acirrada lá, uma diferença de 8%. Cara, 15% vale ouro. É o cara que vai eleger você. Se você sabe para onde tende o seu eleitorado, e você sabe o que ele precisa, aonde ele está, qual o bairro, se você fizer um negócio em 5 dias de campanha forte ali, falando as coisas certas, atingindo o coração dele na dor dele, alinhando a sua imagem com a imagem dele, tendo o discurso certo em cima disso, cara, você consegue trazer os indecisos para você, entende? Então, a estruturação do questionário, ela é o coração de uma pesquisa. E isso a gente ensina tudo no método que a gente desenvolve e aplica, tá? Existe técnica para colocar uma sequência de perguntas?
É isso que eu falei, tem muita técnica, sabe? O segredo de um bom questionário é saber como você vai, primeiro, o que você quer saber. Segundo, como ordenar isso e como estruturar o questionário. Terceiro, é como você vai treinar sua equipe para ela não contaminar o entrevistado. O entrevistador tem que ser treinado, porque dependendo... E assim, eu vou falar para vocês, entrevistador, se você não cuidar, eles são muito preguiçosos. Eles tendem, daqui a pouco, a estar fazendo a pergunta do jeito deles. Então, assim, você tem que ficar firme ali do lado. Sabe, o supervisor tem que estar acompanhando. Porque senão, você escreve a pergunta e ela tem um porquê. E daqui a pouco ele está perguntando do jeito dele mesmo. Nossa, já cansei de ver isso. Sabe? Então, é muito importante a supervisão. Quem não sabe, nós fizemos na semana passada um webinário. Nesse webinário, nós tiramos dúvidas sobre planejamento de campanha e pesquisa de opinião pública. E por que nós fizemos isso? Tá? Eu tenho mais de 20 anos de experiência com pesquisa eleitoral e como consultoria. Eu fiz pós-graduação na USP, em São Paulo, em marketing político. E assim, toda a experiência que eu tive nesses anos, eu resolvi compartilhar. Porque a internet hoje é muito boa. A gente consegue fazer isso de uma forma muito rápida, né? E eu sinto prazer em fazer isso. É uma coisa gostosa, sabe? De tirar dúvida. É uma coisa que está em mim, né? E da semana passada, como muitas pessoas tiveram dúvidas e eu não dei muito espaço para perguntas e respostas, as pessoas falaram: poxa, Wesley, você podia ter estendido um pouquinho mais e tal. E aí eu resolvi fazer isso hoje. E uma das coisas que eu percebi nisso foi alguns comentários de algumas pessoas que falaram o seguinte: Wesley, está muito cedo, às vezes eu não sei se eu vou trabalhar isso agora, porque eu ainda não me decidi se eu vou ser candidato, e ainda nem defini que partido que eu vou. Aí eu percebi uma situação. Nós lançamos um curso que é tudo aquilo que eu aprendi nesses 20 anos, eu resolvi compartilhar, né? Porque eu acho que o Brasil inteiro é carente de saber como fazer pesquisa. É uma fórmula que fica numa caixinha e poucos têm acesso. Poucas pessoas, né? E alguns se beneficiam de forma não muito justa disso, né? E, às vezes, as campanhas eleitorais, elas ficam à deriva de empresas, muitas delas que não são confiáveis e a pessoa tem medo, ou muitas delas que, às vezes, são confiáveis, mas trabalham para mais de um candidato. Então, eu resolvi compartilhar meu conhecimento e resolvi lançar um curso chamado Pesquisa que Funciona. E, nesse pacote que eu conversei da Pesquisa que Funciona semana passada, ele era um pacote em que ele já estava contemplando todo um trabalho, sabe? E aí eu percebi que agora, se a gente resolvesse de forma enxuta, eu ensinasse o passo a passo de como fazer pesquisa, isso já atenderia muitas pessoas, sabe? Que precisam tomar decisões agora. Ou, inclusive, que precisam de um upgrade para saber como está a campanha dele e dos candidatos dele dentro do processo eleitoral. E aí eu tomei a decisão de enxugar o curso e compartilhar essa experiência minha de mais de 20 anos. E aí o que é? O curso aquilo que eu estou me propondo é ensinar o passo a passo de como fazer uma pesquisa do zero. Eu vou ensinar do zero, porque assim, se você vai fazer um curso em São Paulo, como eu fiz, você vai aprender teoria sobre pesquisa, você vai aprender coisas, mas você não pega o macete, aquela coisa prática do negócio. Como monta uma equipe, quais são os pulos do gato que você tem que fazer. Fora a técnica, toda a técnica que está envolvida por trás de uma pesquisa pública. E mais que isso, né? Para você formatar o questionário, você precisa ter um pouco de embasamento de marketing político, de ferramentas para poder saber como fazer a pergunta. Porque às vezes o cara até sabe fazer a pesquisa, mas ele não sabe o que perguntar para extrair o melhor das pessoas. E aí eu coloquei também isso dentro do curso, essa técnica, tá? E qual é o benefício que você tem, por exemplo, de fazer essa pesquisa? Você pode fazer a pesquisa de qualquer lugar. Você assiste, como ela vai ser um curso online, você consegue assistir esse curso de qualquer lugar. Então isso tem uma flexibilidade muito grande para quem é muito ocupado.
Para quem, às vezes, viaja no trabalho e demora muito no trânsito, ele pode ir estudando. Ou, às vezes, para a pessoa que, à noite, só à noite, ela tem tempo para ver. Então, como é um curso online, e ele vai estar em videoaulas lá, a pessoa pode usufruir dele aos pouquinhos e ir tomando essas decisões dele para poder fazer o curso. E qual a dor que esse curso vai resolver para você? É de você ter autoridade, para você ter informação para tomar decisão e poder. Tudo isso vai ser muito importante para você se você dominar o assunto. E aí, além disso, se você quiser, você pode ganhar dinheiro, sabe? Fazendo pesquisa. Por quê? Porque às vezes você não trabalha para ninguém, mas você é um assessor que tem uma oportunidade aí de trabalhar isso e de oferecer isso. E aí eu queria falar um pouquinho sobre o conteúdo daquilo que eu vou dar nesse curso, tá? Como é que é o curso? Ele é feito em módulos. No primeiro módulo eu vou falar sobre conceitos. E nesses conceitos eu vou falar sobre ferramentas do marketing político que vão te dar embasamento para você criar um questionário matador. Isso, como eu falei, é uma das coisas muito importantes. Nessas ferramentas eu vou falar sobre como usar o SWOT, como usar Maslow para você saber as necessidades das pessoas, como você identificar de forma perfeita o seu eleitorado na imagem e alinhar sua imagem com a imagem do eleitorado. Então tudo isso vem na área de conceitos, tá? E você consegue aprender na prática os porquês das perguntas. Então isso fica muito claro para você. Você vai ter domínio, principalmente sobre o inconsciente coletivo, de como formatar, de como montar uma estratégia eficaz, de como você vai fazer tudo isso na parte de conceito. Porque fazer um questionário, se você pega perguntas meio pré-elaboradas, é uma coisa. Mas e aí, depois na hora de você analisar as respostas? Se você não tem a parte de conceitos, como é que você faz? Então, toda a experiência, tudo aquilo que eu aprendi no meu curso que eu fiz em São Paulo, eu viajava toda sexta-feira, dava 600 quilômetros, eu ia para São Paulo, eu estudei com os melhores professores de lá, sabe? Durante 18 meses, ralei. Tudo isso, a experiência que eu tive com esses caras que são os bambambam do mercado, que são aqueles caras que trabalham nos bastidores de um Duda Mendonça, sabe? Que são os caras que fazem a coisa acontecer numa campanha, eu tive junto com esses caras. Então, isso eu posso trazer na parte conceitual, para você entender dentro do marketing eleitoral como explorar esses conceitos e essas ferramentas, tá? Isso eu vou ajudar muito. No módulo 2, eu já vou tratar quais são os tipos de pesquisa. Porque você tem situações, como eu falei, você tem uma metrópole com prédios, você tem um tipo de pesquisa que você vai aplicar. Já numa cidade plana, com casas e tal, você vai aplicar uma outra metodologia de pesquisa. Então, isso tudo vai te dar um norte de qual é o tipo de pesquisa que você vai aplicar para qual realidade. Eu já vou mostrar isso para você. E o tipo de abordagem que você tem que fazer em cada campanha, tá? Saber o tipo de pesquisa que deve ser usada para poder potencializar e para melhorar o seu resultado. Isso a gente também traz no módulo 2, ok? No módulo 3, eu já trato de questionário. Então, eu tenho um módulo dedicado só para questionário, para você ter uma ideia da importância dele. Nesse módulo, você vai receber um banco de perguntas que a gente já pré-elaborou. Por quê? Porque você já precisa ter um norte já. Você já vai ganhar isso pronto já. Então, esse banco de perguntas vai facilitar muito você, porque você já vai começar a ter noção. Então, já está pronto isso para você. E você vai também aprender a fazer essas perguntas, tá? E nele eu vou te ensinar como estruturar toda aquela técnica que eu falei, de como ordenar, de como colocar em ordem, de como organizar isso, para poder extrair o melhor deles. Você vai concluir depois, para concluir os questionários, como que você vai ir a campo com ele, né, no seu primeiro questionário. Então, você já elaborado o questionário, você já vai poder ter uma noção de como ir a campo para poder fazer a pesquisa. O módulo 4 já é mão na massa, que é a minha proposta. O curso que eu quero é trazer a experiência, né? Você vai
enxergar como fazer na mão na massa mesmo, tá? É diferente, por exemplo, daqueles cursos que você vai numa salinha com ar-condicionado, você fica vendo e depois você chega em casa e fala assim, ah, meu Deus, e agora? Aí você se distrai com uma coisa e não põe e não aplica aquilo. Como que é esse mão na massa? Eu vou ensinar você como treinar os seus entrevistados, como deixar a sua equipe preparada para realizar qualquer tipo de pesquisa. Então, lembra que eu falei para você que se a sua equipe for para a rua e estiver mal treinada, você pode bombar de forma errada a sua pesquisa, porque ele pode mudar as perguntas, ele pode dar viés, ele pode... E aí, como que você faz para fiscalizar? Como você faz para poder saber se ele realmente foi fazer a pesquisa, sem precisar de muita técnica, sabe? Não precisa nem de GPS, você consegue monitorar o cara sabendo não, se ele fez mesmo a pesquisa, tudo isso eu vou te ensinar. E você, aplicando toda essa mão na massa, depois indo para campo, tal, o questionário pronto, você já vai poder ter o primeiro resultado da pesquisa, tá? E aí, eu vou te falar depois que a gente vai poder ajudar você a fazer uma análise rápida sobre isso. E aí, como que eu vou fazer isso no curso, eu vou te falar daqui a pouco. O módulo 5, eu vou falar sobre dados técnicos, tá? Aí eu vou falar sobre estratificação, amostragem, erro, como calculo o erro, tá? A maioria não sabe como calcular erro. Como que eu consigo entender que com 400, 500 pessoas entrevistadas eu consigo ter um erro aí de 20%, 15%, tá? Informação de como registrar. Então você vai saber como fazer o registro. Lembra que eu falei para você que eu vou te ensinar? Se você quiser montar uma empresa e registrar sua pesquisa, você vai poder. E você vai ter uma pesquisa com resultado de 5% se você aplicar meu método. Vai ter o mesmo resultado de um Datafolha, vai ter o mesmo resultado de um Ibope, mesma coisa. E eu provo para você, se você entrar na Justiça Eleitoral, no Tribunal Regional, e olhar todas as pesquisas que eu registrei, que estão lá até hoje, e for comparar com o resultado da urna, você vai ver que todas elas eu tive 100% de êxito e acerto. Então, eu tenho como provar os resultados do meu método, daquilo que eu faço. Tá? Depois, eu passo para vocês o CNPJ da minha empresa, vocês vão poder entrar no Tribunal Eleitoral e vão poder confirmar isso. E eu vou ensinar você como que você pode registrar a sua empresa, se você quiser fazer isso, e registrar a sua pesquisa para você não depender de ninguém. Você vai poder ir lá, registrar e protocolar e publicar no jornal, publicar em qualquer lugar dentro do prazo legal. Eu vou ensinar como é que faz isso, tá? Você vai ter domínio sobre a eficácia do resultado e poder divulgar, como eu falei. Você vai poder ter segurança que estatisticamente a amostra está correta, porque eu vou te ensinar como que você define a sua amostra e como que você vai ter o resultado 100% adequado para aquele tipo de pesquisa que você vai fazer. E você vai poder divulgar a pesquisa, como eu falei, se você fizer se você tiver a sua empresa. O módulo 6 já é tabulação. Tabulação é você lançar isso. Primeiro que eu vou te dar eu vou te apresentar alguns programas, alguns deles gratuitos, inclusive, que você tem à disposição para poder lançar suas pesquisas, tá? Eu, por exemplo, uso um pago, mas é porque minha empresa já tem um grau de profissionalismo muito elevado. E dependendo do seu grau, o resultado é o mesmo. Só a forma de lançar, o relatório que você extrai, a forma como você vai ter, que vai mudar de um programa para o outro. Mas eu vou te dar uma lista de programas para você poder usar, tá? Você vai saber como preparar o resultado para o seu cliente. Eu vou te ensinar como que você monta isso. Por quê? Porque depois, o módulo 7 é a análise do resultado. Então, você tem que saber como você vai preparar e montar isso no software, tá? E aí eu vou fazer um passo a passo, mão na massa nisso mesmo. Eu vou mostrar para você, olha, aqui você vai usar esse tipo de pergunta com esse tipo de resposta. Aqui você já vai usar esse tipo de pergunta com esse tipo de resposta para ter essa informação. Eu vou ensinar você como é que cruza a informação de uma pergunta com outra. Por exemplo, você sabe que o João, as pessoas acham que ele é uma pessoa muito rejeitada.
e você quer saber quem acha isso e em que bairro está. Eu vou ensinar a fazer esse cruzamento, saber em que bairro está e que tipo de pessoa é essa, se ele é a faixa etária dele, o grau de discussão dele, tudo isso você consegue fazer o filtro ou você consegue fazer o cruzamento para poder ter informação, tá certo? Tudo isso vem depois na análise de informação, que é o módulo 7, tá? Como gerar um relatório profissional do seu cliente ou para o seu candidato, saber montar um relatório do zero, eu vou ensinar do zero como faz isso, e, como eu falei, como extrair a informação. Porque não adianta nada você saber fazer pesquisa, você saber fazer um bom questionário, mas e aí, cara, como é que você extrai as informações e faz os cruzamentos necessários? E no módulo 8, eu vou entregar alguns bônus para quem adquirir, e eu já vou falar sobre esses bônus, tá? Como será entregue a pesquisa? Ela vai ser online. Por quê? Porque você vai poder assistir, como eu falei, de onde você quiser, fazer o curso a hora que você quiser, tá certo? E os módulos serão entregues 2 módulos por semana, para você ir consumindo e fazendo e aplicando, consumindo, fazendo e aplicando, tá? Então, a cada semana eu libero 2 módulos. Como é que é isso? Você vai ter uma área com login e senha, e nesse lugar você vai ter videoaulas com tarefinhas, com planilhas, com coisas que eu vou liberar para você, junto com cada módulo. Você não vai perder tempo, sabe, nesse processo. Tá ok? Então você vai poder fazer, cada semana eu vou liberar 2 módulos para você. Porque tem muita gente que recebe overdose de conteúdo e acaba não conseguindo usufruir do conteúdo todo. Então você vai poder praticar e vai ter um bônus, que eu vou falar daqui a pouco, que eu já vou antecipar, que é um grupo que nós vamos criar, onde as pessoas que participam do método vão ter uma ajuda nossa, que eu vou explicar como é que é daqui a pouquinho, e quem está ali dentro vai poder trocar informação também, sabe? Vai poder gerar uma sinergia entre quem está participando. Então, conforme vai fazendo os módulos, vai aprendendo, vai aplicando e vai tirando dúvidas. Vai aprendendo, vai aplicando e vai tirando dúvidas, tá? Essa é uma diferença de um curso de final de semana, ou um curso de férias, ou um curso que você vai fazer. Você não tem esse tipo de coisa. Comigo você vai ter, tá? Dessa forma, você não vai achar... você vai ter informação. Por que isso é interessante? Porque você, com pesquisa, você vai ter o que é um GPS na sua mão. Você vai ter uma bússola. Lembra que eu falei? Se você tiver isso, você sabe para onde ir, o que fazer, como fazer, aonde fazer. Então, isso é fundamental para que você tenha um bom resultado. Bom, lembra que eu falei que no módulo 8 eu vou dar um bônus? Qual é o bônus? Eu vou dar um banco de perguntas com 100 perguntas prontas já, tá? Então, assim, só esse banco de perguntas, muita coisa dali é da experiência desses meus 20 anos de pesquisa, tá? Daquilo que eu sei que deu certo, que não dá certo. Porque você tem várias maneiras de saber sobre a qualidade e defeito de uma pessoa, tá? Mas como você extrair isso de uma forma que seja uma pergunta eficaz, isso já é outra conversa. Então, o primeiro bônus que eu vou te dar é isso. Um banco de 100 perguntas que você vai poder usar. Uma outra coisa que é muito interessante. Para quem se destina esse curso? Quem vai poder usufruir desse curso? Primeiro, candidato. O candidato é o primeiro cara que vai usufruir do curso. Segundo, as agências que vão trabalhar para candidato. Porque se ela souber o método, ela pode ter segurança, ela não precisa depender de ninguém, ela mesma pode fazer pesquisa. Marqueteiro precisa de informação. Ou ele contrata ou ele tem a dele. Se ele souber fazer pesquisa, tiver uma equipe junto com ele, o trabalho dele fica muito mais robusto e profissional. Tá certo? Assessor. Cara, se você é assessor de um candidato, quanto vale você saber, você tem informação na mão, o quanto vale isso para você? Quão precioso é isso se você for um assessor? E se você puder orientar o seu candidato,
Ou se você puder escolher de que lado você vai ficar, sabe? Então, só isso aí já vale muito para você. O que mais? Como que você pode... tem aqui o Nelson Antônio perguntou como aplicar os resultados na prática. Os resultados da pesquisa é do jeito que eu estou falando. Se você for... Nelson, se você for candidato, você vai poder montar o seu planejamento de campanha. Se você for candidato, você vai poder ter informação de qualidade para poder tomar decisão na hora que você precisa, porque se eu estou prometendo para você que você faz a pesquisa e tem o resultado em 24 horas. Uma campanha de 45 dias, cara, o cenário pode mudar. O cara solta uma bomba contra você ali, você faz a pesquisa no outro dia, porque você não depende de contratar a empresa, nada, você vai lá e puf, você faz na hora. Você tem decisão na hora. Ainda mais hoje em dia com as redes sociais. O cara solta uma bomba na rede social, não tem tempo de apagar incêndio. Você tem que ter informação rápida para poder combater, sabe? Ou então se o cara pisa na bola. Outro dia, teve uma campanha aqui perto de mim, e o cara ficou enroscado na cerca, porque ele estava entrando numa área privada, sabe? E aquilo deu um boom na internet. O candidato ficou enroscado na cerca, olha só. E aquilo pulverizou na internet, no Facebook. O que aconteceu? A gente foi e pesquisou se aquilo era uma coisa que a gente podia explorar ou não. E aí, para nossa surpresa, as pessoas não queriam explorar isso. E se nós tivéssemos usado isso contra o candidato, a gente tinha perdido o voto em vez de ganhar. Você acredita? Então, como usar? Você pode usar de forma assessor. Você pode saber de que lado ficar. Nelson perguntou de novo. Eu estou gostando do Nelson. O Nelson está perguntando. Cita um exemplo de como aplicar o resultado de uma pesquisa em determinado bairro ou região na campanha de um candidato a vereador. Nelson, vou falar para você. Você vai lá num determinado bairro que você sabe que tem o seu nicho de eleitores. Mas você tem um outro cara que também está indo lá. Você é o Nelson e outro é o Joelson Batista. Lá do dono do Friboi. Ele vai concorrer com você, vai ter muito voto. Mas estou brincando, tá? Só para relaxar um pouquinho. O Nelson chega lá e põe a pesquisa naquele bairro e levanta as informações que são fundamentais. Você vai fazer, vereador faz muita reunião em casa. Então faz reunião com 20, 30, 40 pessoas para poder falar sobre ele. Não é isso? Falar sobre você tem domínio. Mas falar sobre os problemas que tenha naquele bairro, você precisa de informação. Se você sabe que aquele bairro está carente nisso, que chove, alaga a casa da Dona Maria, que ali naquele bairro tem problema de iluminação, que ali está faltando um campinho para as crianças jogar bola. Pra você ter uma ideia, numa cidade que nós fizemos pesquisa, as mães do bairro reclamavam que as crianças ficavam no sol quando iam pegar ônibus para ir para a escola. Você sabe o que a gente fez? A gente colocou ponto de ônibus coberto. As mães ficaram maravilhadas com essa atitude. Você acha que uma mãe não vai dar o voto para o cara que se preocupou com o filho dela? Só que a gente só soube isso porque fez pesquisa. Porque nós fomos lá no bairro, pesquisamos e levantamos informação. Entendeu? Ok, jogou, Nelson? Eu estava no bônus, né? O que é que nós vamos entregar no módulo 8 de bônus, nesse curso que nós estamos querendo propor? Um banco de perguntas de 100 perguntas, do que eu falei, 4 horas de mentoria. O que é mentoria? Uma consultoria comigo, dividida em 4 encontros online e ao vivo, com os alunos que estiverem participando. Então, nós vamos formar um grupo de Facebook e nesse grupo todos irão participar e eu vou dar uma mentoria ali para analisar como foram os cases das pessoas, as dificuldades delas, as dúvidas delas, estratégias que elas precisam, tá certo? Então, quem estiver participando, eu vou dar 4 horas de mentoria. Só essa mentoria minha, só para você ter uma ideia, hoje eu cobro em torno de, se eu for numa cidade dar uma consultoria, eu cobro em torno de R$3.000 um período que eu fico lá, uma manhã ou uma tarde, para poder orientar e explicar as coisas que eu faço, tá? E eu vou me dedicar e dar 4 horas de mentoria para essas pessoas que estiverem nesse grupo, tá?
Vou criar, como bônus também, um grupo fechado no Facebook, tá? E qual é a vantagem desse grupo fechado das pessoas que participarem do curso? É que um vai poder tirar dúvida com o outro e eu também vou poder tirar dúvida com a minha equipe, tá? A gente vai estar sempre ali tirando dúvida das pessoas e ajudando naquilo que as pessoas têm necessidade, tá? E eu vou ter uma outra coisa de bônus para vocês. Eu vou dar um pacote de ferramentas de produtividade que vocês vão poder usar durante a campanha. Eu vou dar planilha de SWOT, um Canva de como você enxerga a sua campanha, toda ela numa impressão de papel A3. Você consegue enxergar a campanha inteira nisso aí. Um formato de mapa mental que você vai, chamado Midmaster, que você vai poder usar. Uma ferramenta chamada Trello, que é uma ferramenta de produtividade para poder organizar os seus cabos eleitorais, as suas lideranças nos bairros. E, melhor, as ferramentas são grátis, tá? Então, eu vou te dar esse pacote de ferramentas que você pode usar. Outra coisa, o curso é vitalício. Você comprou o curso, você tem direito de ficar lá. Não é expira daqui né? Você vai ter o curso a hora que você quiser, você pode entrar lá e assistir, tá certo? Isso aí também é uma coisa que eu vou proporcionar. Agora, vocês devem estar perguntando assim, puta merda, e quanto custa isso, né? E eu tenho uma coisa para falar para você que eu acabei não falando aqui. Eu confio tanto no meu método, eu tenho tanta convicção e a minha experiência é tão grande que eu te dou uma garantia incondicional de 7 dias. Se você comprar o meu curso e você, em 7 dias, por qualquer motivo, eu não vou querer saber o motivo, fala assim, olha, eu quero meu dinheiro de volta, eu restituo todo o seu dinheiro, tá? Eu estou assumindo esse compromisso com você para te dar segurança se você tiver interesse em fazer o curso. E, demais, se você aplicar o curso, for a campo, fizer a pesquisa, e você achar que não é interessante, que aquilo que eu estou ensinando não é profissional, sabe? Depois de 30 dias eu também te devolvo. Tá? Então eu estou assumindo aqui um risco. Estou falando para você que te dando a garantia daquilo que eu confio dos meus 20 anos de trabalho. Tá bom? Bom, quanto vocês acham que vale o curso? Mais ou menos. Quanto custa esse tem que pensar o seguinte, quanto custa uma derrota por falta de informação? Quanto custa uma derrota por ter que esperar 4 anos para uma nova tentativa, uma nova oportunidade? Se você perder a eleição por uma pouca diferença de voto, só porque você não tinha informação necessária na reta final, ou se de repente um cara solta uma fake news lá nas redes sociais e você não tinha o formato certo para responder aquilo, ou se fosse o cara da cerca lá, se eu tivesse batido nele lá, se eu tivesse criticado ele, tinha dado um tiro no meu pé, naquele caso que eu levantei a informação. Quanto isso custaria? E se eu falar para você que eu vou oferecer esse curso para você até terça por R$ 989. E que você vai poder pagar isso em até 10 vezes no cartão, lá na Hotmart, que é hoje a maior plataforma de venda online do Brasil, a mais segura, a mais correta. Para que eu possa vender o curso, eu tenho que entregar o curso, colocar ele todo lá primeiro. Eles têm que analisar o meu perfil, analisar a minha história, analisar a minha empresa. Se eu falar para você que isso vai sair para você em 10 vezes, R$ 98,90. O valor de uma pizza, se bobear, 2 pizzas, né? Uma pizza de R$ 98 é cara, mas o preço de 2 pizzas, né? Para ter isso que eu estou falando, se você quiser até ganhar dinheiro com isso, você pode. Agora, se você for trabalhar na campanha, imagina você com informação, com poder. Hã? O que você me fala? Olha, se você está interessado, eu vou abrir para você agora como você faz para adquirir o curso. Eu vou liberar para você um link aqui nos comentários para você poder entrar lá, se você tiver agora interesse em contratar, em ter essa informação, em ter esse conhecimento meu,
em participar desse grupo comigo depois, em ter essa mentoria, já ter uma base sólida de informação para você começar a fazer o seu trabalho, sabe? Um trabalho profissional. Se você tem essa intenção, venha e feche o curso. R$ 989. Pode ser feito em 10 parcelas de R$ 98. Eu estou soltando o link para você agora. Vou colocar o link para você agora, tá? Amanhã eu vou estar disparando esse vídeo para minha base de dados, que tem mais de 960 pessoas para fazer, tá? E muitos vão falar assim: ah, Wesley, mas eu não tenho tempo para fazer. Ah, sabe, eu não tenho dinheiro, é muito caro. Ou outra objeção lá, eu não sei se eu vou ser candidato. Se você não sabe, aí que você precisa. Por quê? Porque se você for candidato, ou se você não for e tiver chance, se você percebe que tem chance, esse valor é muito pequeno perto do risco que você vai correr. Se você estiver concorrendo, o valor é muito pequeno perto, sabe? Eu nunca conseguiria. Eu só estou conseguindo fazer um valor desse porque a minha experiência de 20 anos, o que eu já fiz, só esse curso, que eu estou tendo uma mentoria hoje com um profissional de marketing, eu falo, depois eu mostro o contrato para vocês. Eu estou pagando R$ 50 mil, 10 parcelas de 5 mil, estou fazendo uma mentoria com ele, sabe? E por quê? Porque eu preciso me reciclar também, sabe? A gente precisa, e é um profissional, é o melhor do mercado. Eu contratei o melhor do mercado. Eu fiz curso na ABEP, que é a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, eu fiz curso na USP, 18 meses, eu tenho 20 anos de experiência, então tudo isso está embutido numa bagagem que eu tenho. Só que eu estou conseguindo fazer isso de forma diluída para vocês, para que eu possa compartilhar, que vocês possam ter essa informação para poder trabalhar. É claro que às vezes você fala para mim: olha, agora não é o momento, sabe? Então, de repente, você vai continuar pagando o que cobram, às vezes, uma empresa que você vai contratar. Então, uma empresa vem de fora, você vai ficar ótimo, então você vai escolher isso. Ou você vai abrir mão dessa ferramenta e vai andar no escuro sem um GPS. Ou você vai continuar tentando atingir o resultado sem conhecimento e sem profissionalismo. Sabe? É uma decisão que você tem que ter nesse momento. Quanto custa isso? Quanto custa? Quanto custa perder por pouco, sabe? Então, assim, compre o curso, ganhe os bônus e acabe com a dor de não saber se você está no cenário político certo da sua cidade. Eu estou te falando que você, em 24 horas, você vai ter toda a informação que precisa para poder tomar as decisões que você tem que tomar no seu planejamento ou na sua campanha. E você vai ter autoridade para falar o que está acontecendo. E quem tem informação tem poder. Então, eu gostaria muito de ter você nesse grupo e de ter você como mentoria. E de poder compartilhar e ajudar que você ganhe a sua eleição. Sabe? É a forma que eu tenho. E R$ 989 é um preço justo que eu encontrei para que você consiga consolidar isso, para que você consiga realmente, se você quer ser candidato, se você vai ajudar um candidato, se você esteja preparado com a informação necessária para poder fazer e tomar a sua decisão. Eu quero ajudar você a fazer isso, certo? O Nelson perguntou, pessoas que têm... Quantas pessoas tem que ter trabalhando para realizar a pesquisa? Nelson, é o seguinte, me fala qual o tamanho da sua cidade, só para eu ter uma noção. Você pode responder para mim? Nelson? Só para eu ter mais... Porque eu estou prometendo você ter o resultado em 24 horas, né? Me fala o tamanho da sua cidade. Quantos habitantes tem? 120 mil? 120 mil habitantes, você vai dividir essa cidade em 12 quadrantes, provavelmente. Cada quadrante você vai colocar um entrevistador e cada entrevistador vai conseguir fazer 2 quadrantes por dia, tá? Então, com 6 entrevistadores, você faz o levantamento em um dia.
E aí o processo de tabulação vai depender da equipe que tiver de retaguarda sua. Então, se você tiver 2 pessoas lançando, até 10 horas da noite você consegue ter o resultado na sua mão. Com 6 pessoas, uma cidade de 120 mil habitantes. Esse é meu compromisso. E eu quero que você faça o curso, eu quero ter mais gente no país aí que tenha informação de qualidade para poder fazer uma boa campanha. Tá bom? Eu acho que nós vamos encerrando por aqui. Eu acho que eu já dei todo o meu recado, já passei tudo aquilo. Eu espero que você tenha... Se você não for adquirir o curso, você pode aguardar, né? Você pode... É aquilo que eu falo para vocês, né? É o risco que você tem. Ir num barco sem GPS, navegar no escuro, né? Então você tem que analisar o custo. É caro perder a eleição. Isso eu garanto para você. É caro, é muito caro. Eu já vi gente, é aquela história, o cara paga para não entrar, depois que entra, não tem como sair. E aí o cara não quer passar vergonha, sabe? E às vezes a pessoa, por bobeira, ele perde uma eleição. Às vezes por bobeira, ele vai perder a eleição. Tá certo? Eu queria, assim, só fechando aqui, eu queria falar para vocês o seguinte, que como a gente vai criar esse grupo agora, eu vou ter que dar atenção para as pessoas que estiverem no grupo. Então, eu não sei qual vai ser o próximo grupo que eu vou abrir, porque terça-feira a gente fecha, tá? Eu vou manter isso até terça-feira. Fechou o grupo, eu tenho que dar atenção para o grupo e eu tenho que finalizar os módulos para entregar para todos eles. Então, aí eu já não sei depois quando eu vou fazer. Então, se você tem interesse de fazer agora, se você quer já aplicar o método, não perca tempo. Tá bom? Te dou a dica, faça que você não vai se arrepender. Tá bom? Um abraço grande para vocês, êxito aí nas suas cidades e vamos em frente. Amanhã eu estou nas redes sociais, lá no Wesley E. Mendonça, no Facebook, no Wesley E. Mendonça, no Instagram e no YouTube. Tá bom? Um grande abraço a todos.